Bom dia, segundo ano de História, vamos para a semana 4, nós vamos falar sobre o mundo contemporâneo, tá? Vamos falar sobre o que assola o nosso planeta no século XXI, depois que a Guerra Fria acabou, então a nossa contemporaneidade, tá? Então o nosso mundo contemporâneo, do ponto de vista histórico, ele se inicia em 2001, com o 11 de setembro, o atentado de 11 de setembro. Por quê? Nós tivemos aí o fim da Guerra Fria, o Muro de Berlim caiu em 1989, 1990 acabou a União Soviética. Tivemos um período de transição onde o mundo virou globalizado. E o marco é a queda das Torres Gêmeas. Então, há um atentado terrorista que foi feito pelo Osama Bin Laden, do Talibã e fundamentalista islâmico, derrubou o World Trade Center, que eram duas torres comerciais centrais em Nova York. Um avião foi para o Pentágono e o outro foi para a Casa Branca. O da Casa Branca caiu. Não se sabe se ele foi abatido ou se realmente os tripulantes tentaram entrar em briga corporal e o avião caiu. Bom, o significado simbólico do 11 de setembro, desse atentado, é o início à guerra ao terror. O presidente, então, da época, George W. Bush, ele tomou a atitude de declarar guerra ao terror, ou seja, todos os países que abrigavam grupos terroristas, que tinham armas nucleares, se tornaram inimigos americanos. Então, a partir daí, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e fizeram a guerra contra o Iraque. Além de algumas ameaças ao Irã e à Coreia do Norte. Mas efetivamente tivemos invasão da OTAN, que é a Organização do Atlântico Norte, Estados Unidos, Canadá e outras potências, ao Afeganistão, caçando o Osama Bin Laden, que é o causador desse atentado terrorista, e tivemos o Iraque por causa do ditador Saddam Hussein, que foi acusado de ter armas nucleares no seu país, tá? Tivemos também aí próximo a nós a Primavera Árabe. Foi um movimento onde vários países islâmicos tiveram muitas mudanças, reviravoltas políticas. O povo se reuniu, principalmente pelas redes sociais, aí marcaram manifestações presenciais e conseguiram derrubar ditadores que há décadas estavam no poder. Então é um movimento muito ligado a o poder de unir as pessoas através dos meios de comunicação, né? Marcar manifestações. Vocês sabem outros exemplos, né? Teve a manifestação da Dilma, agora o movimento negro nos Estados Unidos, vários desses movimentos que as redes sociais deram mais voz, né? Além disso, nós temos a crise dos refugiados, né? A crise dos refugiados, os países do Oriente Médio, da África, que vivem em constante guerra civil, ditaduras, perseguições como a Síria, o Líbano, a Líbia, né? E outros países, o Egito e outros países. Essas pessoas fogem do seu país de origem em busca de uma vida melhor em países da Europa. E isso vem gerando várias crises, né? Alguns países não querem aceitar, tem ainda os preconceitos da xenofobia, do ódio ao imigrante, e outros países aceitam, como por exemplo a Alemanha, da Angela Merkel. Então nós temos aí um debate, um dilema: como fazer, aceitar, se você pega esse imigrante e devolve para o país de origem, se você acolhe esse imigrante que entrou de maneira ilegal. Tem esses conflitos relacionados aos imigrantes. E o nosso neoliberalismo, a economia do século XXI se modificou. Estamos no meio de uma revolução tecnológica, uma revolução técnico-informacional, modificação dos modos de produção. Tudo que era manual passa a ser industrial e agora deixa de ser industrial e passa a ser tecnológico, informatizado, né? Então tem toda uma reestruturação do mundo do trabalho, e isso também tem os aspectos negativos, como por exemplo o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. Você tem um desemprego conjuntural crescendo cada vez mais. O que é isso? As pessoas perdem emprego porque uma máquina começa a fazer o serviço que ela realizava. E temos o emprego estrutural por causa da variação da economia, do ciclo econômico. E a economia ela sempre oscila. 2, 3 anos o país está bem, depois ele cai, depois ele sobe. Tirando as potências principais do planeta, Estados Unidos, a China, o Japão, a economia é flutuante, ela é variável. Por quê? Não tem dinheiro para todo mundo.
o dinheiro que existe no mundo, os recursos minerais e naturais do mundo, eles são finitos e eles ficam flutuando pela economia mundial e pelas bolsas de valores ao longo dos anos, né? Então a economia ela também é muito variável, e essa economia variável gera muito desemprego e muitos problemas tanto individuais como problemas coletivos da sociedade como um todo. Então o neoliberalismo ele mostra essa adaptação aí nessas 2 primeiras décadas e cada vez mais informatizado o trabalho e gerando mais desemprego e também a necessidade dessas pessoas procurarem uma formação técnica e específica cada vez mais, né? O mundo do trabalho exige esse aperfeiçoamento constante, tá bom?